O Brasil tem um extenso litoral que vai do norte até o sul do Brasil e também a chamada zona costeira, que é a região de transição entre a terra e o ambiente aquático. Grande parte dos ecossistemas dessa área, como os manguezais, é aterrada em algumas regiões para a construção aí de estabelecimentos, sejam residenciais ou comerciais, e normalmente afeta o meio ambiente e está ameaçada aí por derramamento de petróleo também, que é alguns casos a televisão até noticia isso, né? Os navios acabam por algum motivo rompendo o casco por algum acidente, e o petróleo ainda, digamos assim, in natura, o petróleo cru, ele acaba sendo despejado de forma indevida dentro do mar. Outra situação também que causa preocupação, principalmente com relação ao meio ambiente, é as construções que as pessoas fazem próximo da margem, e além disso também tem a pesca sem controle, a exploração de madeira em algumas regiões do litoral, e também o lançamento aí de produtos ou resíduos industriais que as pessoas descartam sem os devidos cuidados na natureza. Aqui nós temos o início, que seria falar aí da zona costeira, que na verdade trata-se do litoral brasileiro, onde há diversos ecossistemas próximos à costa. Cada um desses ecossistemas apresenta características próprias, com fauna, flora, com características próprias, e os principais ecossistemas brasileiros associados ao litoral são os manguezais, a restinga e os costões rochosos, as praias e os recifes. Como nós estamos falando dos ecossistemas, nunca é demais lembrar que nesse capítulo vamos tratar bastante aí dos ecossistemas da região costeira. Porém, ecossistema não é somente essa região que nós estamos falando aí. Você pode ter o seu próprio ecossistema em casa. De que forma? Quando você monta o seu aquário, você acaba fazendo um ecossistema dentro da sua casa, composto por micro-organismos vivos, é lógico que temos os peixes, as plantas aquáticas e alguns micro-organismos que ocasionalmente vêm durante o manuseio. E também temos ali os fatores não vivos, como presença de pedra, que você acaba colocando no aquário, você coloca também um pouco de areia, a presença de luz nesse aquário, que é importante também, e isso tudo junto, num conjunto, forma um micro-ecossistema que você facilmente instala dentro da sua casa. Mas voltando a falar então da zona costeira, tá? Além desses ecossistemas estarem constantemente ameaçados, há também presença de pessoas que habitam essas regiões, são os chamados caiçaras. No Brasil, as pessoas que vivem desse extrativismo vegetal ou animal, no caso de pesca e da flora e da fauna, eles são chamados aí pelos populares de caiçaras, tá? As comunidades caiçaras também misturam heranças culturais de vários povos, como indígenas e portugueses, fazendo aí essa mistura de povos. Vamos conhecer a partir de agora alguns manguezais, né? Os costões rochosos e as restingas. Nós temos aqui uma ilustração, um morador dessa região, que são os chamados caiçaras, né? Um menino jogando bola. Temos também uma canoa que é típico dos habitantes dessa região, utilizada normalmente para pesca de subsistência, já que eles não têm outras fontes de renda, então eles vivem da pesca e também da caça existente nessa região. O manguezal ou floresta de mangue, tá, como é conhecido, se estende praticamente por todo o litoral do Brasil.
é rica em matéria orgânica e, devido a essa característica, os mangues servem de berçário para vários animais que procriam, principalmente aves migratórias que voam para essa região em busca de alimento e acabam acasalando e fazendo os ninhos nessa floresta que compõe o mangue. Por que isso? Porque normalmente quando o mar recua em direção a essa floresta, terra firme, ele traz consigo muitos micro-organismos, pequenos animais aquáticos e também muito sal mineral, que vem junto com a água e acaba ficando depois depositado na terra firme. Isso faz com que esse solo se torne úmido, na maior parte do tempo, é uma espécie de lodo que encharca muito, dificulta até mesmo para a pessoa se locomover dentro dele. Porém, para os animais que ficam nessa região, isso é fundamental, porque ele vai buscar nessa floresta de mangue, né, ou nos manguezais, o alimento de que ele precisa para a sua sobrevivência. Além disso também, a vegetação que compõe o mangue, por ela ficar a maior parte dentro do brejo ou mesmo da água, ela se adaptou a essa região e desenvolveu raízes aquáticas chamadas de pneumatóforos, ou seja, pneu vem de ar, né? Ou seja, a raiz desse vegetal ela possui uma grande quantidade de ar que favorece a respiração dela dentro desse lodo, né? Ou desse barro aí que formam os mangues, tá? Aqui nós temos uma imagem onde é possível ver aí que parte da vegetação ela fica normalmente dentro da água, né? Uma parte dentro da areia, quando a água chega até ali ela fica encharcada, por isso que ela desenvolveu aí essa região, essa raiz, melhor dizendo, né? Chamada de pneumatóforos. O manguezal também é fundamental para a reprodução de muitas espécies, como eu disse agora há pouco, mas porém, infelizmente, devido à valorização das regiões onde estão localizadas, boa parte dos manguezais já foram degradadas, ou seja, as pessoas invadem, fazem construções irregulares, disputando, digamos assim, aquele espaço terrestre com os animais que habitam naquela região ali. Além desse fator aí, as pessoas que foi falado anteriormente, os caiçaras, eles vivem muito da pesca do caranguejo, que é um animal que reproduz muito nessas condições e que, além de alimento, ainda serve como uma fonte de renda para as pessoas que moram, né, nessa região litorânea ali. Aqui nós temos os costões rochosos, são ambientes costeiros, ou seja, formados sobre rochas à beira do mar, e é considerado ali uma área de transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Estão presentes em quase todo o litoral brasileiro, vai do Maranhão até o Rio Grande do Sul, e entre os organismos que compõem esse ecossistema estão as esponjas do mar, as anêmonas, moluscos, crustáceos, algas, tá? E o ambiente do costão, ele é pobre em nutrientes, ou seja, salgado e muito impactado pelas ondas. Devido a essa localização, então, cada vez que as ondas batem nessa parede de rocha, ela acaba desgastando ela, deixando ela pobre em nutrientes, porém, pelo mar ter uma grande quantidade de água, faz com que ela se torne salgada a maior parte do tempo. Tá? Restingas e duna. A restinga ocupa a maior parte das áreas próximas do mar e a parte mais alta das praias. E as dunas são montes de areia, né, acumulada e movimentada pela ação dos ventos. Nessa região arenosa há uma formação de vegetação rasteira com arbustos e certas regiões algumas árvores. Possui poucas gramas ou gramíneas, né, como cipó de flores, que consegue viver nesse solo, digamos assim, um pouco inóspito para a vida, né? As raízes dessas plantas também, muitas vezes, impedem até que a areia ao redor seja levada pelo vento, ou seja, devido a esse vegetal se adaptar tão bem
essas características, digamos, mais duras, mais um tipo um pouco mais rústica, ela também serve para evitar que a areia seja levada em uma grande extensão, né, ocupando a área que seria considerada do mar ou de água doce também. A vegetação está adaptada ao solo arenoso, de baixa fertilidade e elevada salinidade. Nas restingas aparecem também algumas aves migratórias, outras permanentes. Também tem a presença de caranguejos, pequenos animais como lagartos e algumas tartarugas marinhas também que fazem a desova dessa região. Ou seja, é um ecossistema que possui característica própria, com vegetação rasteira, principalmente de gramíneas, e os animais aproveitam-se desse fator aí para procriar ou mesmo fazer o seu abrigo. A pesca sustentável e as comunidades tradicionais. O extrativismo nessa região ele é praticado por comunidades locais, no caso dos caiçaras, que eu falei agora há pouco, né? A maioria deles vive de extração de minerais, como prata, cobre e até mesmo ouro. E aqueles que vivem do extrativismo vegetal, eles usam o látex, né, da seringueira, e também outros tipos de vegetais aí que pode ser útil para a sua sobrevivência e até mesmo como fonte de renda. Tá? Aqui nós temos um habitante ainda dessa região, no caso um indígena, um cacique, caçando, ou melhor, pescando, né, com arco e flecha, já que a maioria deles utilizam desse tipo aí de artefato, vamos dizer assim, né, para conseguir o próprio alimento. A vida aquática. Um dos aspectos importantes da vida aquática é a disponibilidade e intensidade de luz no ambiente. Uma vez que ela é necessária para a fotossíntese, tem impacto direto na diversidade de vida desses organismos. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a profundidade. Quanto mais fundo, menor a quantidade de energia luminosa disponível, uma vez que parte dela é refletida na camada superficial da água e parte é absorvida pelos organismos fotossintetizantes das áreas mais superficiais e outra parte é absorvida pela água. Devido a essa característica da fotossíntese, que está presente praticamente em toda a extensão marítima, nós temos duas divisões para que a fotossíntese aconteça. A primeira dela é que os raios solares eles penetram nessa água a uma profundidade média de 200 metros. Tá? Então, até a média de 200 metros é possível que haja luminosidade, e essa luminosidade ela é tão importante para a vida marinha que, ao fazer a fotossíntese através das algas, né, que são habitantes dessa região, faz com que outros animais também vivam na mesma área, beneficiando-se diretamente do que é produzido pelas algas. Por exemplo, a alga, nessa profundidade, ela produz grande quantidade de oxigênio. Esse oxigênio, ele também é de extrema utilidade pelos corais, que são animais que vivem na mesma área. Então, há uma espécie, digamos, de troca entre eles, já que a alga também precisa dos nutrientes, de minerais. Os corais fornecem esses minerais para a alga e a alga, em troca, fornece o oxigênio que ele precisa dentro da água para sobreviver. Essa área, considerada em torno de 200 metros de profundidade dentro do mar, é chamada de zona eufótica, tá? Ou seja, fótica vem de foto, ou seja, luminosidade emitida pelos raios do sol e que aprofundam aí em torno de 200 metros na água. Depois nós temos, abaixo dessa área de 200 metros, a zona afótica, tá? Ou seja,
há pouca luminosidade, ou quase nada, vamos dizer assim, né? Não é possível que a fotossíntese chegue tão profundo. Normalmente não é uma área habitada por algas nem por outros seres fotossintetizantes. Alguns animais maiores podem viver nessa área, né? Já que eles não dependem, digamos assim, da fotossíntese, melhor dizendo, do oxigênio produzido aí pelas algas nessas condições. O termo eufótica, né, é uma palavra de origem grega. O eu significa bem e fós, luz. E a fótica também, outra palavra de origem grega. O a significa sem, né, e o fós, luz. Ou seja, no primeiro caso, eufótica com luz e afótica sem luz. Os habitantes dessa zona chamada eufótica normalmente são seres heterotróficos. Heterotróficos são aqueles indivíduos que dependem de outra fonte de alimento para sobreviver. Como eu estava falando antes das algas, acabei não falando, mas as algas são consideradas seres autotróficos, ou seja, auto por si mesmos, ou seja, são capazes de produzir o próprio alimento. Já os heterotróficos não, são aqueles animais que habitam o ambiente aquático, porém, ele precisa de uma outra fonte de alimento para sobreviver. Aqui nós temos uma ilustração indicando o ambiente aquático, né, o ambiente marinho, e a primeira divisão que aparece logo acima é onde concentra ali a maior parte, digamos assim, de luminosidade, ou seja, os 200 metros aproximado, onde a luz do sol tem maior incidência ali. E é ali que ficam, no caso, algas, corais, outros animais, peixes, tá? Todos eles habitam essa mesma região ali, fazendo com que esse ecossistema ali fique em equilíbrio. Depois nós temos o plâncton, nécton e bêntons. O plâncton é formado por um conjunto de seres que, com poder de locomoção limitado, são transportados horizontalmente no meio aquático, sendo por vezes arrastados pelas ondas e correntes aquáticas. Alguns exemplos desse conjunto são algas microscópicas, protozoários, pequenos crustáceos e alguns invertebrados, como é o caso das larvas de pequenos animais, por exemplo, a estrela do mar, o ouriço do mar, o pepino do mar. São alguns desses exemplos de animais que habitam aí o plâncton. Depois nós temos ali o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática e da produção de gás oxigênio, ou seja, fito significa planta, né? E o plâncton, no caso ali, seria errante, ou seja, seres que são levados pela corrente de água de um lado para o outro, independente da direção que ele estiver. Então nós temos lá o plâncton, fitoplâncton e agora o zooplâncton. O zoo, na verdade, significa de origem animal, né? Ou seja, são animais que vivem dentro da água e, portanto, plâncton, como foi falado antes, né, significa errante, ou seja, animais que se locomovem de uma direção para outra. Então, essas três características aí é comum no ambiente aquático, onde plantas, animais invertebrados e outros animais vertebrados convivem, digamos assim, de forma equilibrada no ambiente aquático. Aqui uma ilustração indicando várias algas presentes aqui na imagem, e só relembrando também que as algas, elas são responsáveis diretamente pela produção de oxigênio do planeta Terra, tá? Se não fosse pelas algas, nós não teríamos aí oxigênio suficiente para todas as espécies, digamos assim, né, de seres vivos do planeta Terra, inclusive os vegetais.
Aí depois nós temos os néctons e bentons. O nécton inclui seres capazes de nadar e vencer a força das correntezas. São os peixes, né? E os mamíferos aquáticos, como a gente vê constantemente na televisão, baleias, golfinhos, outros peixes também, que são considerados aí de habitantes do nécton. E depois nós temos o bênton, que é formado pelos seres que vivem no leito do mar ou dos rios e lagos. Alguns são fixos, são chamados de sexes, como é o caso aí das esponjas, as cracas, anêmonas, e outros se movem, como é o caso da estrela do mar, dos siris e caranguejos. Então essas duas divisões servem para separar os indivíduos de acordo com a profundidade da água onde eles estão localizados, ou seja, nécton e bêntons. Aqui nós temos dois exemplos de habitantes dos nécton, no caso ali o golfinho, que aparece na primeira imagem, e habitantes ali dos bêntons, no caso uma estrela do mar. A vida no mar. As regiões do mar onde há maior biodiversidade são as regiões menos profundas, que ficam perto do litoral. Nessas áreas, o ambiente terrestre é a principal fonte de sais minerais da água, com abundância de luz e sais minerais. Como eu disse agora há pouco, né? As algas presentes nessa área, em torno de 200 metros de profundidade, produzem grande quantidade de oxigênio que serve, digamos assim, de base para toda a cadeia produtiva nessa região. Depois nós temos ali, em algumas regiões costeiras, um outro fator contribui para a ocorrência de muitas algas, peixes e outros seres aquáticos, é a chamada corrente de ressurgência. Nessa corrente de ressurgência marinha, ela leva os sais minerais existentes no fundo do mar para a superfície oceânica, que é iluminada, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os organismos aquáticos daquela região. Um exemplo de região com correntes de ressurgência é Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, ou seja, a cidade de Cabo Frio faz parte aí então dessa região onde tem essa corrente de ressurgência, que é um fenômeno, ou digamos assim, um fenômeno que leva parte desse sal mineral em direção à margem do mar. Outras regiões de grande biodiversidade são os recifes de corais, que se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes. Normalmente os recifes de corais, eles também ficam a uma média de profundidade em torno de 200 metros, e um detalhe, a temperatura média para garantir a sobrevivência desses animais, já que os corais, apesar de que olhando algumas imagens as pessoas até confundem com vegetal, mas não trata-se de um animal, ele precisa de uma temperatura média de 20 graus Celsius. Então não pode ter mais de 20 graus, porque passou de 20 graus vai causar a morte então desses animais nessas profundidades. Uma forma de se saber se eles estão com a temperatura ambiente elevada é o fato de que os corais começam a morrer, se tornando esbranquiçados. Ou seja, se a temperatura elevou-se muito acima de 20 graus, é um fator que indica o quê? Que as algas também estão se acabando ou estão morrendo naquela região, porque os dois vivem num processo chamado simbiose, já que a alga precisa dos minerais que é produzido pelos corais, e os corais precisam então do oxigênio que a alga produz. Se aqueceu muito, digamos, se o efeito dos raios ultravioleta afetou aquele ambiente, a temperatura subiu mais de 20 graus, vai fazer com que todo aquele ecossistema ali fique desequilibrado. Vai morrer os corais, vai desaparecendo as algas produtoras de oxigênio, e com isso a vida fica ameaçada naquela região ali. Uma das regiões lá de Recife, que é muito conhecida,
recebeu o nome de abrolhos, né, pelos portugueses. Por quê? Durante a época da navegação, os portugueses, quando estavam chegando na região de Recife, os primeiros, logicamente, que vieram, ficavam encalhados antes de chegar em terra firme. Por quê? Os corais, apesar de que muitos confundem com cadeias de montanhas rochosas dentro do mar, na verdade nada mais é do que colônias de corais em grandes extensões. Então, por ela ficar uma profundidade rasa, os navios que vinham chegando até a margem acabavam ficando encalhados ali. Então, os portugueses na época chegavam ali, quando estavam próximos ali, começavam a usar a expressão portuguesa, né, chamada de abrolhos, que nada mais é do que abra os olhos, um alerta já para os marinheiros, porque se não tomasse cuidado, logicamente eles iriam ficar encalhados ali naquela área dos recifes. Aqui dá para ver pela imagem, né, uma extensão de um coral de Recife, localizado já bem próximo da margem. Então, normalmente, qualquer embarcação que chegasse num espaço próximo a isso aí, se não tomasse o devido cuidado, ela romperia os cascos, ou afundava, ou ficava encalhada, então, nessa região ali. Os corais também obtêm boa parte do seu alimento de algas, como eu disse agora há pouco, né? Também já foi falado. Deixa eu ver aqui mais aqui. Nos últimos anos, os pesquisadores perceberam que os corais de grandes áreas estão ficando brancos, como eu falei agora há pouco. Faltou oxigênio, então, na área onde estão os corais, ou seja, aqueceu muito a água naquela região. As algas vão morrer, morrendo as algas, falta oxigênio para os corais, e eles acabam perdendo a coloração, ficando esbranquiçados, ou seja, branco, né, porque estão morrendo com falta ali de oxigênio. Aqui mais uma imagem com corais, uma associação entre corais e algas. E aí depois, agora vamos falar das regiões mais profundas. Fora das regiões costeiras, uma grande parte dos nutrientes deposita-se no fundo do mar, onde há pouca ou nenhuma luz. Essa região, onde a luz chega, digamos assim, pouco, ela é chamada de região abissal. Normalmente é habitada por grandes animais, né? Alguns até desconhecidos, como é o caso, por exemplo, desse animal pré-histórico que está aparecendo ali, um animal que viveu mais ou menos ali em torno de 4 milhões de anos atrás, né? De repente, se existir algum representante dele, é desconhecido. Por quê? Normalmente, eles ficam abaixo de 2.000 metros de profundidade. Então, seria um golpe de sorte algum mergulhador encontrar um animal pré-histórico ainda vivendo nessas condições. Acredita-se que não há mais animais pré-históricos vivendo nessas regiões, mas esse que aparece na foto aí viveu há mais ou menos aí 4 milhões de anos atrás. Agora, depois nós falamos bastante aí da costa do litoral, né? Dos animais e vegetais de água salgada. Vamos falar um pouco então da vida na água doce. A expressão água doce, na verdade, não é que a água tem aquele gostinho de açúcar, como dá a impressão quando se fala, não, é água doce. É a chamada de água doce porque ela contém poucos sais na sua composição, por isso que para separar da água do mar, as pessoas deram o nome então de água doce, aquela água que é encontrada onde? Em rios, né? Lençóis subterrâneos, enfim, qualquer água que não venha do mar, ela é catalogada aí como água doce, ou seja, água que pode ser consumida tranquilamente, sem nenhum risco para a saúde, desde que se observe os devidos cuidados higiênicos com essa água. Os rios normalmente recebem uma grande quantidade de matéria orgânica, né, dos solos, das margens, que pode ser aí composta por folhas
e organismos mortos. A fauna também é bastante diversificada, é formada por insetos, por animais vertebrados, invertebrados. Alguns são até conhecidos, como é o caso aí do jacaré, né? Ou mesmo molusco, como é o caso de uma lesma. São todos animais aí que podem ser encontrados em água doce tranquilamente. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa de peixes de água doce, como é o caso do dourado e outros animais aquáticos de água doce, que no momento da piracema eles nadam contra a corrente para desova, ou seja, o período aí de procriação. Então, em água doce, os animais, para procriar, principalmente os peixes, eles têm esse hábito, né? Durante a piracema, que é o período de desova, eles nadam contra a correnteza de água para fazer a desova. Aqui nós temos mais seres vivos que compõem o habitat de água doce. A Vitória régia, que é muito conhecida inclusive na região amazônica. Aí, ameaças aos ambientes aquáticos e costeiros. Outra grande ameaça ao ecossistema aquático é o lançamento na água de substâncias não biodegradáveis, como metais, poluentes que se degradam lentamente, como a maioria dos plásticos, alguns agrotóxicos. Como você já sabe, alguns compostos, como metais e plásticos, tendem a se concentrar ao longo de cadeias alimentares e intoxicar direta ou indiretamente os organismos. Essa questão de depositar o lixo em local inadequado afeta diretamente a água, fazendo com que animais acabam consumindo plástico, pedaço de metal. Quando esse animal não é socorrido a tempo, normalmente ele acaba morrendo. Por quê? Ele não está, digamos, familiarizado ou acostumado com esse lixo que é jogado e acaba achando que aquilo é um alimento e acaba comendo por engano ou ficando preso, digamos assim, em substâncias tóxicas que são lançadas aí pelo homem diretamente dentro do ambiente aquático de água doce. E lembrando também que plásticos, principalmente plásticos e outros produtos que são lançados ali, ele tem uma decomposição muito lenta, leva às vezes 100 anos, 200 ou até 1000 anos para ser decomposto. Então, por isso, o correto seria, ao invés de jogar diretamente nesse ambiente, que vai só causar desequilíbrio entre as espécies que vivem ali, o ideal seria recolher esse lixo, mandar para reciclagem ou compostagem, né, que seria a forma mais adequada de dar destino ao lixo, ao invés de jogar ele de qualquer forma dentro dos ambientes aquáticos. Outra situação também que afeta a vida aquática é a pesca, digamos assim, a pesca predatória com arrastão. Esse exemplo que aparece no barco aí é um barco pesqueiro que usa esse sistema de arrastão. Quando ele usa esse sistema de arrastão, ele acaba retirando da água todos os tipos de peixes que passam por essas redes instaladas ali na lateral do barco. Talvez ele pegue um animal ali que sirva para consumo, mas em contrapartida, aqueles menores que poderiam crescer, desenvolver, procriar e aumentar a quantidade de peixes na região, acaba sendo capturado antes da hora. Por isso que a pesca, digamos, com redes dessa forma de arrastão, ela não é, digamos assim, autorizada. Outra situação também que afeta bastante o meio ambiente, o meio aquático, é a extração de minérios por algumas mineradoras que acabam jogando ali os resíduos diretamente na água sem tratamento, ocasionando às vezes até mesmo o assoreamento da região, porque aqueles resíduos ficam todos depositados, diminuindo, digamos assim, o fluxo de água existente naquele ambiente aquático ali. Outro
Outra situação também que é preocupante no ambiente aquático é com relação, isso aí no caso marinho principalmente, né? É com relação ao petróleo que é derramado constantemente por navios no mar. Quando ocorre um acidente desse, normalmente aqueles habitantes aquáticos marinhos acabam ficando presos naquela pasta de petróleo, né? Já que ela é muito densa, não permite que o animal se locomova e eles acabam morrendo ali se não for socorrido a tempo. Logicamente que existe aí a fiscalização ambiental, que pode penalizar, no caso, o transportador desse petróleo, mas normalmente isso não, digamos assim, traz de volta o animal que morreu encalhado ali naquele petróleo que derramou, né? Outra situação também que afeta grandemente o meio ambiente aquático são as chamadas chuvas ácidas. Normalmente as indústrias que produzem grande quantidade de fumaça durante a fabricação dos seus produtos fazem com que essa fumaça eleve até as nuvens, fica depositada lá em cima, concentrando-se em grande quantidade, e quando vem as primeiras chuvas, os componentes daquela poluição acabam causando aí a chamada chuva ácida, ou seja, ela vai queimar as plantações e também, quando chega até a água, ela acaba afetando diretamente ali os habitantes daquele meio ambiente aquático, sejam fauna ou flora existente, todos eles serão prejudicados, obviamente, por esse depósito de elementos ácidos. E aí nós temos aqui ciência e sociedade, a chamada pegada ecológica. Atualmente existem grandes campanhas, até mesmo de empresa, né, incentivando as pessoas a mudar alguns estilos de vida, alguns hábitos, para diminuir, digamos assim, esse consumo que causa tanto prejuízo, digamos, ao meio ambiente. Práticas de exercício a pé, sair a pé, andar de bicicleta, evitar o consumo exagerado, principalmente de produtos industrializados. Tudo isso faz com que o meio ambiente reduza a quantidade de matéria-prima que seria gasto, digamos assim, para a produção de novos equipamentos que são consumidos diariamente ou utilizados. Porém, existe digamos, um desequilíbrio nessa área de consumo quando se trata de países industrializados e países não industrializados, como é o caso do Brasil e de outros por aí. Um habitante de um país industrializado, por exemplo, ele consome em média por 3 pessoas que moram, digamos assim, num país não industrializado. Por quê? Porque ele tem um poder aquisitivo maior, então ele acaba comprando mais, consumindo mais do que aquele que tem um poder aquisitivo menor, que são moradores, no caso aí, de países subdesenvolvidos. Por isso que essa questão aí da pegada ecológica ela é importante, sim, para que a pessoa se conscientize de que ela precisa mudar os hábitos para diminuir a matéria-prima que será utilizada aí para a fabricação de novos bens de consumo. Bem, galera, chegamos ao fim. Provavelmente vou colocar as atividades para vocês no gestor escolar. Acredito que vocês receberam já o aplicativo, pelo menos a indicação de como instalar o aplicativo no seu celular. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima!